Boa noite, querida comunidade do Esplanada, queridos internautas, você que está em casa assistindo o culto, sejam bem-vindos, sejam muito abençoados pela palavra que hoje vamos compartilhar. Eu, primeiramente, queria agradecer o convite ao Maurício para eu estar aqui. É uma grande confiança e uma responsabilidade muito grande estar à frente aqui desse lugar para levar a palavra. E agradeço também a Deus e peço a Ele que, nesse momento, Ele me ilumine e que eu seja instrumento fiel dEle para o que Ele preparou para mim nessa noite. Assim que eu recebi o convite, um tema me veio à mente e eu fiquei por um tempo orando para o que eu deveria falar sobre isso. E assim que fui orando, me veio um texto do que eu deveria falar sobre este assunto. E a pessoa que escreveu esse texto é uma pessoa que realmente sabia do que ela estava escrevendo, porque viveu no íntimo do seu ser aquilo que escreveu. E, principalmente, ele sabia do que tinha escrito, porque, na verdade, a experiência do que ele escreveu, ele aprendeu diretamente com Jesus. Vocês têm ideia de quem é esse personagem da palavra? Quem é essa pessoa? Pedro? Vamos ver se é Pedro. Em Atos 3, Pedro diz, apesar de ter sido escrito por Lucas, ao ser questionado, ele disse: arrependam-se. E ele sabia, no seu ser, o que é arrependimento. Ele disse: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam perdoados. Viver com essa certeza na caminhada cristã é que nos traz alento. Por quê? Porque pecamos. E foi essa a pergunta que veio em mim. Por que pecamos? E aí eu pensei, mas se eu for falar sobre isso, é tão óbvio. Pois vamos dizer que é a nossa natureza. A nossa natureza é pecaminosa. Então, ao me fazer essa pergunta, me veio uma outra pergunta. Para que pecamos? É da nossa natureza pecar, mas a nossa natureza peca com um propósito. Muitas vezes nem sabemos por que pecamos, mas pecamos. Então, já que nós pecamos, nós temos essa natureza, Deus que providencia tudo, Ele tem um interesse profundo em nos transformar. Ele quer, mais do que tudo, nos transformar. Só que o foco dessa transformação, ele vai trazendo nas inúmeras circunstâncias que a gente vai vivendo, para que a gente seja movido a nos olhar, a nos perceber e ir para o caminho que ele indica. Mas para que ele quer isso? Porque ele está interessado em transformar a nossa mente. A nossa mente, aqui nessa visão, teríamos nessa ponta do iceberg o nosso consciente. E a grande maioria
é inconsciente. Então, nós temos e precisamos mudar a nossa cosmovisão. O que seria isso? É ter uma visão ampla do que temos dentro de nós. E só as mudanças comportamentais, elas são muito superficiais. Muitas vezes a gente quer mudar o nosso comportamento, mas é na superfície. E o que nós precisamos mudar é mais no nosso profundo. Então, eu trouxe um desenho, mais ou menos aqui, do que seria mudar a nossa mente. Então, veja, nessa ponta do iceberg, nós temos aqui reflexões, pensamentos e sensações. É o que nós percebemos. No nosso inconsciente, ou seja, aquilo que nós não percebemos, então, o consciente é o que eu conheço a meu respeito, e o inconsciente é o que eu desconheço a meu respeito. E, por isso, há a questão do para que pecamos. A gente, às vezes, não sabe. O que nos motiva a pecar, mesmo sabendo, é que está no nosso inconsciente. Por quê? Porque no nosso inconsciente, entre tantas coisas, abarca as nossas emoções, ali estão as nossas memórias, ali estão as nossas fantasias, ali estão as nossas lembranças, nossa agressividade vai descendo. E bem no finalzinho está uma coisa que nos impede muito de viver, os nossos medos. Então, eu preciso ter uma visão maior de mim. E como eu vou fazer isso? Em Romanos 12, vem a resposta de uma certeza de que justamente Deus quer que a gente se transforme. Esse verso tão conhecido, mas eu penso que, às vezes, na caminhada cristã, a gente pensa numa série de coisas, mas não se atém a esse buscar o nosso processo de transformação. Hoje, quarta-feira, dia de oração, o que veio ao meu coração é que nós nos intensifiquemos na nossa condição de transformação. Nós podemos e somos muito melhores, muitas vezes, do que imaginamos ou pensamos. Deus teceu-nos no ventre. E o que Ele teceu, certamente, é para um caminho muito diferente do que, às vezes, a gente escolhe seguir. Então, o apóstolo Paulo diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se. Como que eu vou transformar? Pela renovação da minha mente. Então, eu preciso me dedicar um pouco melhor ao que se passa no meu interior para que eu possa entrar nesse processo tão precioso da transformação. Porque se eu renovar a minha mente, eu então, e vocês que estão de casa, poderão experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem esse processo de transformação, muitas vezes eu posso até receber bênçãos e simplesmente não perceber. Então, por que, novamente, Deus quer transformar a nossa mente? Eu selecionei 3 motivos e vamos lá. Primeiro, porque os pensamentos norteiam a nossa vida. E, felizmente, nós todos, seres humanos, se quisermos e tivermos a humildade de dizer para si mesmo, não sei, tenho a capacidade de aprender aquilo que eu me dispuser a aprender. Então, grande parte do que acontece na nossa vida tem origem na nossa mente. E muitas vezes há uma tendência
a atribuir a uma série de fatores externos, mas as minhas escolhas foram feitas na minha mente. Então, eu sou responsável pelo que eu faço e pelo que eu não faço. Em Provérbios 4, 23, está escrito: acima de tudo, guarde o seu coração. Na Bíblia, coração cede da mente, pois da mente depende toda a sua vida. Vejam como é importante o cuidado. Eu fico feliz, como profissional da área, vendo pessoas cada vez mais predispostas a se conhecer. E costumo dizer para os meus pacientes que é um ato de coragem aquele que se dispõe a se conhecer. Por quê? Porque nós não vamos, quando olhamos e temos essa cosmovisão, um olhar mais amplo, nós não vamos ver só coisas boas. Infelizmente, nós somos e temos uma natureza pecaminosa. Mas o que eu preciso ter bem claro é que aquilo que eu tenho de bom ou aquilo que eu tenho de desagradável pode ser transformado. Aquilo que está bom, pode ficar até melhor, mas aquilo que não é alinhado com a palavra, não faz aquilo que realmente agrada o coração de Deus, ele está a todo instante disponível para nós mudarmos. Ele nos deu livre-arbítrio. Para quê? Para escolhermos. Será que a gente sempre faz escolhas boas? Bem, normalmente as coisas na nossa mente começam assim, de uma interrogação, e ela vai tomando forma até se formar uma ideia. Espera-se que seja algo iluminado, ou não. Mas é assim que as coisas se procedem na nossa mente. Então, Deus concede a nós o poder de decidir o que fazer. Ele nos dá o livre-arbítrio, mas ele não concede o direito de escolhermos as consequências para as coisas que fazemos. Então, isso é a justiça de Deus. Parece que isso é falar, nossa, mas isso aí é tão comum. Mas no dia a dia, às vezes, eu não sei fazer uso da minha liberdade. Eu não sei fazer uso daquilo que realmente me faz bem. Por quê? Porque naquela parte do inconsciente que eu mostrei para vocês, brotam coisas, sejam lá por questões da mais tenra infância, que nos fazem produzir más condutas, más escolhas, e por aí vai. Então, a segunda é que a batalha que nós vivemos entre o bem e o mal acontece na nossa mente. Como eu tenho que estar alinhado, queridos irmãos aqui da comunidade que estão aqui presentes, e caro internauta, como é importante eu saber que as coisas acontecem aqui na minha mente, as minhas escolhas. Então, a nossa mente é o campo de batalha entre o bem e o mal. Quem daqui já não se surpreendeu com o pensamento mal, apesar de saber que o mal existe e você tem a noção? Todas as tentações que nos sobrevêm acontecem primeiro na nossa mente. E ali está a peneira para a gente decidir se a gente peca ou não. E é na mente que perdemos ou ganhamos essa batalha, a partir das nossas decisões. Por isso, Pedro, quando traiu Jesus, se passou na mente dele. E Jesus sabia disso. Jesus sabe o que se passa na nossa mente. E se olharmos para ele
e pedirmos para que Ele nos ajude e nos arrependermos, porque o arrependimento é uma tristeza profunda que acontece dentro de nós em relação ao que fizemos. Porque nem sempre fazemos coisas que são louváveis, infelizmente, né? Bem, e aí, já que essa batalha acontece dentro de nós, eu pensei numa situação, quando eu estava fazendo uma reflexão sobre Jesus, que vocês já vão ver, eu pensei o contraponto. E qual é a sua tendência, de que está em casa, normalmente, quando as situações acontecem. Porque é muito importante a gente ter bem claro que, quando tudo está bem, a nossa natureza até que não aparece, a pecaminosa. Mas quando que a gente tem contato estreito com a nossa natureza? Quando colocam álcool na nossa ferida, quando pisam no nosso calo, quando fazem alguma coisa que a gente se desagrada, aí nós vamos conhecer quem somos nós, lá naquela parte encoberta. Então, eu pensei assim, Jesus é caminho, não é? E eu tenho que ficar atenta ao que está na luz. Mas Satanás é atalho. E há uma tendência nossa, como seres humanos, a buscar caminho mais curto, caminho mais fácil, só que é caminho de engano. E eu pensei, Jesus é verdade? A verdade é uma pessoa, é Jesus, mas Satanás é engano, é mentira. Jesus é vida, mas Satanás é morte. Jesus, no seu tempo aqui na Terra, ele foi exemplo de humildade. E nós precisamos aprender a ser humildes. Ele disse, aprendam de mim que sou manso e humilde. Não há possibilidade de uma pessoa ser mansa se ela não for humilde. Então, Jesus nos deu exemplo de humildade. Já Satanás nos deu exemplo de arrogância. De modo geral, a nossa natureza, que é pecaminosa, se a gente não se vigiar, a nossa tendência é para a arrogância. Normalmente chamada de orgulho. E se existe uma coisa que desagrada muito o coração de Deus, é o orgulho, ou a arrogância. A arrogância é uma forma de excluir, de fazer com que a presença de Deus seja soberana. O inimigo de Deus quis ser Deus. E toda pessoa que está num caminho, ou tende a um caminho de arrogância, ela quer ser, às vezes, sem saber ser Deus. Então, o que Satanás tenta fazer é nos convencer de suas tentações para decidirmos pelos atalhos. Então, fique atento. Sempre que vier uma situação de caminho fácil, ou que você tem um caminho que é mais difícil, mas tem um caminho que é mais fácil, cuidado. Provavelmente, quem está te oferecendo esse caminho não é a luz. Então, ele oferece caminhos de atalho e ele nos apresenta. Só que Jesus nos advertiu em Marcos o seguinte: pois do interior do coração, ou seja, do interior da mente,
dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, homicídios, adultérios. Ou seja, a gente não pode culpar o inimigo de Deus. Por quê? Porque brota aqui e eu decido. Ah, Eliane, mas e quando fica difícil? Às vezes é tão difícil decidir, né? Ore a Deus. A oração é para isso. A oração é para nos sustentar para nos mantermos na luz, nos mantermos no que é caminho, no que é verdade e no que é vida. Alguém já se sentiu com a mente desse jeito? Já? Às vezes acontece ou só comigo que já aconteceu alguma vez? Parece que não cabe, né? Então, aí, qual é, então, a chave para aprender a lidar com essa batalha que acontece dentro de nós? Porque quando a nossa mente está muito turbulenta, é porque nós estamos em batalha. Certamente estamos em batalha. A chave é aprender a pensar as nossas experiências emocionais. O meu mestrado em psicologia clínica foi sobre isso. Pensar as experiências emocionais. E a diferença que faz, porque isso a gente precisa aprender, a gente não nasce sabendo. E desde pequenininho, uma criança pode aprender a pensar as suas experiências emocionais. Para quê? Agora nós vamos ver qual é a função disso tudo. Porque quando eu paro e penso, eu vou ter turbulência ou vou ter ideias e pensamentos, né? Eu não vou ter turbulência, eu vou ter pensamentos. E muita gente confunde imaginar com pensar. Pensar tem a ver com a realidade. Então, digamos que eu quero convidar uma pessoa para fazer alguma coisa, vir na minha casa, e eu posso pensar, nossa, eu vou convidar tal pessoa. E aí, eu mando uma mensagem, ou eu ligo, isso é pensar. Mas, se eu tenho a vontade de convidar uma pessoa e falar assim, mas e se ela disser que não? E se ela não vier? E se ela não puder? E se, já acabou o pensamento. Eu já estou imaginando. E muitas pessoas são enganadas por tomar decisões, muitas vezes sérias, pela imaginação, pelo que passou na sua mente. Não falamos que é na mente que tudo se processa. Então, a gente se perde, se trava, porque aqui tem não, mas eu não passei a mão no telefone, não mandei mensagem, não sei o que a outra pessoa ia responder, né? Então, vem o terceiro motivo aí do que Deus tem tanto interesse, porque eu posso fazer o que é possível e obter a paz. O que é possível é mandar mensagem ou telefonar. O que a outra pessoa vai responder não me cabe. E existe uma tendência muito forte da nossa natureza humana de querer controlar. Nós não controlamos as nossas emoções. Nós podemos, no máximo, administrá-las. E aí a gente chama de domínio próprio, que é também um fruto do Espírito. Então, quando a nossa mente é controlada por Deus, nos leva a ter confiança e esperança naquele que nos fortalece. E aí está em Romanos 8:6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O que nos leva, então, a evitar, fugir de pensar as emoções, né? A gente ou evita ou foge de pensar as emoções. E aí voltamos à pergunta que eu fiz no começo, para que a gente peca? Para que pecamos? Porque a gente tem uma dificuldade de lidar. Aqui eu elenquei 3 coisas e vou falar de uma. A gente tem dificuldade de lidar com a verdade, a gente tem dificuldade de lidar com a falta, ou seja, a gente não suporta ser frustrado, receber nãos, e a gente tem uma dificuldade enorme com a dor.
Qual é a sua maior dificuldade? Já parou para pensar? Tem mais que isso, mas eu elenquei as 3. Qual a sua maior dificuldade, você que está em casa? Já parou para pensar nisso? A dor, ela, num ditame médico, a gente pode dizer que saúde é silêncio dos órgãos e silêncio da mente também, porque quando está turbulenta, a gente precisa cuidar. E aí existe essa frase que antes era dita de Carlos Drummond de Andrade, mas não é. Eu fui procurar há um tempo atrás e a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O autor dessa frase é Tim Hansel. Ele acho que está vivo ainda. Ele é um canadense que era professor de ensino fundamental e ele gostava de fazer excursões. E, numa das excursões, ele teve uma queda muito forte e fraturou a coluna e ficou com problemas seríssimos da cervical. E aí ele diz assim, no relato dele, que eles oravam muito, porque as dores eram horríveis. Eles vinham para o culto e sentar-se e manter-se ali, mesmo com toda a medicação, era terrível. E aí ele disse assim, eu e minha família insistentemente pedíamos a minha cura. Só que um milagre aconteceu. E Deus tem os seus mistérios sempre. Ele descobriu-se com o dom de escrever. E ele escreveu vários livros sobre a questão da dor. E num deles ele diz assim, eu orei centenas, se não milhares de vezes para que o Senhor me curasse. Finalmente, ele me curou. Ele me curou da necessidade de ser curado. E aí, me deu a paz dentro da minha dor. Eu acho que é mais ou menos o que o apóstolo Paulo viveu em relação ao espinho da carne. Quantas vezes ele pediu e a resposta que ele recebeu, a minha graça te basta. Só vive um propósito divino quem suporta o processo de Deus, que é sempre o melhor. A gente não tem dimensão dos processos que Deus quer causar em nós para transformar a nossa mente. Mas Ele não desiste de nós. Muitas vezes somos nós que desistimos. Então, a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. E ele acrescentou, o que conta não é tanto o que nos aconteceu, mas sim o que aconteceu dentro de nós. Freud, que foi aquele que descobriu o inconsciente, diz, quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. A gente não muda facilmente. A gente precisa ser convocado a mudar. Ellen White diz que o pecado produziu a dor. Em Testemunhos Seletos, volume 1, página 421, ela diz o seguinte, olha que incrível. A contínua transgressão do homem por 6.000 anos acarretou doença e morte com seus frutos. E ao nos aproximarmos do fim do tempo, a tentação de Satanás de condescendermos com o apetite, ou seja, com o atalho, será mais poderosa e mais difícil de ser vencida. Esse outro texto dela, eu achei incrível, porque é tão atual sobre as questões da psicossomática. Ela diz, dores e sofrimento são um protesto
da natureza. Olha que incrível. Muitos vivem em violação das leis da saúde e ignoram a relação que seus hábitos de comer, beber e trabalhar mantêm para com a saúde. A nossa natureza, naquela questão da falta, a gente não gosta e não quer saber que nós temos limite. Aliás, existem duas coisas que nós, seres humanos, não suportamos, e quando a gente passa a suportar em Cristo, porque Ele nos ajuda, o Espírito Santo vai nos ajudando a transformar a nossa finitude e também os nossos limites. São essas duas coisas que a gente tem uma dificuldade enorme de conseguir com a força do nosso braço, mas com a ajuda do Espírito Santo, quando a gente ora e quando a gente quer essa transformação, normalmente ela é possível. E ela diz: não despertam ao reconhecimento essas pessoas de seu verdadeiro estado, até que a natureza proteste. Muitas vezes, quando vem uma doença grave, é que a pessoa para ver seu ritmo de vida, para olhar o seu tipo de alimentação, para perceber que há anos ela não dorme, passa a perceber que há anos ela não convive com as pessoas que ama, para pensar naquilo que não tem preço. Porque o que tem valor na nossa vida, nenhum dinheiro nesse mundo é capaz de pagar. Então, a natureza, nós temos limite. Nós precisamos estar atentos a isso. Então, ela protesta contra os abusos que sofre. É tão bonito, e já disse isso para muitas pessoas das quais eu tratei, quando a gente vê uma pessoa, mesmo que ela não tenha muito conhecimento da vida cristã, mas ela busca ser restaurada. E ela se torna uma outra pessoa. Nós fugimos de ser humildes, mas ser humildes, segundo Cristo, é a única condição para sermos e termos paz. Sermos pessoas que realmente sabem viver. E ela diz o seguinte: por meio de dores e enfermidades no organismo, a natureza normalmente protesta. Eu espero, queridos irmãos que estão aqui me ouvindo e queridos irmãos que estão nas redes sociais, que nenhum de vocês espere que a natureza proteste, que a natureza possa protestar de uma forma que você venha se arrepender. Aliás, arrependimento é o único caminho. A culpa, ela é maligna. O arrependimento é divino. A obediência a Deus traz recompensas enormes para a nossa vida. Então, a mensagem que hoje eu teria para vocês, antes de orar, é que você permita hoje que Deus transforme a sua vida. Amém? Vamos orar. Eu gostaria que vocês pudessem ficar de pé, fechassem seus olhos. Querido Pai, quão maravilhosa é a mente que o Senhor nos deu. Temos capacidade de tantas coisas. A partir da nossa mente, temos, de certa forma, a condição de administrar as nossas vidas e, por isso, sermos abençoados, porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Hoje, te pedimos a verdadeira transformação da nossa mente. Que o que ouvimos hoje, nesta pregação, não seja mais uma informação, mas um compromisso de mudar
tudo aquilo que nos afasta de Ti. Que o Teu Santo Espírito toque nossa mente para que um alinhamento de saúde e vida seja em nós. Te pedimos e já te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.